Todo mundo sabe que o momento atual da WWE tá longe de ser um dos melhores. Muitos fãs vêm demonstrando frustração com as decisões criativas de Triple H e da TKO, principalmente por conta de storylines sem direção, finais controversos e um booking cada vez mais cansativo. Isso acabou refletindo diretamente na queda de audiência e até no público presente nos shows ao vivo. Então surge a grande pergunta: onde os fãs da luta livre podem encontrar grandes shows atualmente? A All Elite Wrestling de Tony Khan claramente vive uma fase melhor no quesito qualidade de luta e consistência criativa. Porém, ironicamente, talvez o melhor produto da luta livre no momento ainda esteja dentro do próprio guarda-chuva da WWE. E esse produto é a AAA. A AAA está funcionando em todos os níveis possíveis atualmente. Os shows são rápidos, intensos, divertidos e com personagens extremamente carismáticos. Parte desse sucesso vem do trabalho fenomenal de Ludwig Kaiser como El Grande Americano, um personagem que acabou conquistando o público de forma inesperada, mas grande parte do mérito precisa ir para Undertaker. Desde que assumiu o controle criativo da AAA, Undertaker conseguiu algo que a WWE principal parece ter esquecido. Luta livre precisa ser divertida, simples e emocional. E ele não tenta transformar a AAA em uma extensão genérica da WWE, muito pelo contrário. Ele fortalece a identidade mexicana da empresa, valoriza as lendas locais, protege os talentos da casa e cria histórias que fazem o público realmente se importar. Enquanto o Raw e o SmackDown muitas vezes parecem longos e repetitivos, a AAA entrega 1 hora de puro entretenimento, que deixa os fãs querendo mais. E talvez seja a maior prova de que Undertaker entendeu perfeitamente o que a luta livre mexicana precisava. Quando Antonio Peña se separou do Conselho Mundial de Lucha Libre em 1992, ele criou a Lucha Libre AAA Worldwide. E ao longo de mais de 3 décadas, a AAA se transformou em uma das empresas mais importantes da luta livre mexicana, conhecida principalmente pelo seu estilo acelerado, personagens excêntricos e lutas extremamente aéreas que conquistaram os fãs do mundo inteiro. Durante esse período, a empresa também chegou a trabalhar com grandes companhias americanas. No fim dos anos 90, teve uma parceria rápida com a WWE, antes de colaborar com a TNA nos anos 2000. Então, durante o fim de semana da WrestleMania 41, veio a notícia que chocou o mundo. A WWE havia comprado a AAA. E a reação inicial dos fãs mais hardcore foi praticamente de desespero. Muita gente acreditava que a AAA perderia totalmente sua identidade e acabaria virando apenas mais um território genérico da WWE. Afinal de contas, a empresa mexicana sempre foi vista como um espaço caótico, divertido e completamente diferente do estilo corporativo americano. Parecia inevitável que toda essa essência desaparecesse sob o comando da WWE e da TKO. Mas aí aconteceu o que ninguém esperava. A AAA ficou ainda melhor. E em vez de transformar a empresa em uma simples extensão do Raw ou do SmackDown, a nova administração começou a fortalecer justamente aquilo que fazia a AAA funcionar. Os shows passaram a ter histórias mais organizadas, rivalidades mais consistentes e personagens ainda mais marcantes, sem perder a identidade exagerada e apaixonante da luta livre mexicana. A grande parte disso começou a ser atribuída ao trabalho criativo de Undertaker nos bastidores. Fora também que o sucesso do El Grande Americano ajudou enormemente a transformar a luta livre AAA Worldwide em um dos produtos mais divertidos do wrestling atual. E quando os fãs americanos tiveram o primeiro contato com essa nova fase da AAA, muitos estavam assistindo a empresa mexicana pela primeira vez e imediatamente foram apresentados à cultura caótica, colorida e completamente exagerada da luta livre, enquanto a WWE principal vinha sendo criticada por se tornar previsível e repetitiva, a AAA parecia exatamente o oposto, rápida, maluca e extremamente divertida. E em apenas uma noite, personagens como Mr. Iguana viraram sensação entre os fãs graças ao estilo excêntrico típico da luta livre mexicana. E é claro, gente, vários nomes da
WWE passaram a aparecer na AAA, como por exemplo Dominic Mysterio, que é atual campeão da empresa. Mas a TKO não simplesmente dominou tudo e colocou apenas estrelas americanas no topo. Lutadores históricos da AAA como El Hijo del Vikingo e Laredo Kid continuaram sendo peças fundamentais e recebendo enorme destaque. Mesmo assim, ninguém esperava que o grande rosto dessa nova fase da empresa fosse justamente Ludwig Kaiser. E todo mundo sabe que Kaiser sempre demonstrou potencial dentro da Imperium, ao lado de Gunther, mas após o fim do grupo, ele parecia perdido no main roster da WWE, sem direção e sem espaço relevante. Foi então que surgiu uma oportunidade completamente inesperada. Chad Gable havia criado o personagem do El Grande Americano, inicialmente tratado quase que como uma piada que satirizava os lutadores mexicanos. Porém, quando Chad Gable sofreu uma lesão, Ludwig Kaiser assumiu a máscara do lutador. E aí, meus amigos, que mudou tudo. Ao invés de virar apenas um personagem cômico descartável, Ludwig Kaiser, que fala espanhol, conseguiu transformar El Grande Americano em um verdadeiro babyface dentro da AAA. O público mexicano abraçou completamente o personagem, enxergando nele um herói improvável. E hoje, com certeza, El Grande Americano virou o principal rosto da promoção. E o mais curioso é que tudo isso acontece sob a liderança criativa de Undertaker, alguém que aparentemente enxergou todo o potencial que Ludwig Kaiser tinha nesse novo personagem, antes de qualquer outra pessoa. Quando Undertaker foi anunciado como líder criativo da AAA, trabalhando ao lado do ex-nome da TNA Jeremy Borash, muita gente ficou confusa. Afinal de contas, o que Mark Calaway teria a ver com lutadores mexicanos? Mas existe um detalhe importante. Só porque Undertaker tinha um estilo completamente diferente dentro do ringue, isso não significava que ele não entendia profundamente como construir luta livre. Na verdade, poucos entendem tanto quanto ele. Durante mais de 30 anos na luta livre, Undertaker contou histórias dentro do ringue, através das próprias lutas, algo que muitos fãs acreditam que a WWE moderna acabou perdendo. Além disso, ele criou talvez o personagem mais icônico da história da luta livre, e ironicamente, o próprio Undertaker sempre foi tão exagerado e teatral quanto qualquer personagem clássico da luta livre mexicana. No papel, aquilo poderia ter sido um desastre completo, mas graças ao comprometimento absoluto de Mark Calaway com o personagem, tudo virou lendário. E em janeiro desse ano, Undertaker falou sobre a visão para a AAA durante a participação do podcast de Cody Rhodes, e suas palavras deixaram muito claro o que ele quer construir. E segundo o próprio Undertaker, a ideia é dar um passo para trás para depois avançar. Ele explicou que valoriza muito a fisicalidade das lutas, o storytelling dentro do ringue e principalmente fazer tudo ter sentido, algo que pode ser complicado quando se trabalha com o estilo naturalmente caótico da AAA. Mas o ponto mais importante da fala dele foi o respeito pela cultura da luta livre. Undertaker destacou a importância histórica das máscaras, das famílias tradicionais mexicanas e do legado passado de geração em geração. O objetivo não é americanizar a luta livre e a AAA, ou em transformá-la em uma cópia da WWE, muito pelo contrário, é honrar toda essa tradição enquanto melhora a apresentação do produto e ajuda a contar histórias de uma forma mais clara. E talvez essa tenha sido a sua maior decisão criativa até agora. Undertaker simplesmente deixou a luta livre continuar sendo luta livre, algo simples e é o que tem que ser. A AAA ainda mantém um estilo acelerado, caótico e extremamente aéreo que os fãs tanto amam. As histórias continuam sendo contadas principalmente dentro do ringue, sem depender de promos intermináveis ou segmentos excessivos de bastidores, como acontece frequentemente no Raw e no SmackDown. A diferença agora é que, com o dinheiro e a estrutura da WWE por trás, a AAA parece muito maior, mais grandiosa e mais emocionante visualmente, sem perder sua identidade original. E é isso justamente o que torna essa nova fase tão surpreendente.
Lembrando também que Undertaker também não está tentando reinventar a roda na AAA, e talvez essa seja justamente o segredo do seu sucesso atual na empresa. Ao invés de complicar tudo com storylines excessivamente longas ou decisões criativas mirabolantes, Undertaker simplesmente está deixando a ação falar por si só. A fórmula é direta: pegar talentos consolidados da AAA, misturar com lutadores subutilizados da WWE e entregar exatamente o que os fãs querem assistir. Até mesmo na escolha de uma figura de autoridade para os shows, Undertaker vem pelo caminho mais óbvio e o mais correto possível, colocando Rey Mysterio nesse papel. Rey Mysterio representa perfeitamente a história, o legado e a identidade da luta livre mexicana, então sua presença imediatamente faz tudo parecer importante e autêntico. Enquanto isso, a rivalidade entre os dois El Grande americanos parece literalmente uma novela mexicana em versão de luta livre. É exagerada, é dramática, é divertida e completamente caótica. É exatamente o tipo de entretenimento que combina com a essência da AAA. Outro fator fundamental é a duração do programa. A AAA tem apenas 1 hora de show. Isso significa que os episódios não ficam arrastados, saturados por comerciais ou cheios de segmentos desnecessários, como muitas vezes acontece no Raw e no SmackDown. Undertaker tá fazendo cada minuto importar. Tudo acontece rápido, as histórias avançam constantemente e o público termina os shows querendo assistir mais, não menos. E honestamente, isso fez a AAA se transformar talvez no produto mais divertido dentro de todo o universo atual da WWE. Então galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!